Vamos orar então, para agradecer a Deus por esse momento, privilégio de escutar um pouquinho mais a palavra do Senhor, né? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por esse momento sublime, esse privilégio que temos de te conhecer um pouco mais pelas Sagradas Escrituras. Amém, Tua Senhor. palavra que é viva, santa, perfeita e agradável. A tua palavra que é inerrante e infalível. A tua palavra que é apta a discernir as nossas intenções, né? Como a tua palavra mesmo diz, que é uma espada que penetra na alma, até nas juntas e medulas e separa, discerne os pensamentos, a nossa mente e é o nosso espelho. O espelho por qual a gente venha a entender qual é a nossa real situação, para que a gente venha te conhecer mais e pelo teu poder, Espírito Santo, a gente venha ser moldado segundo a tua imagem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, Pai, eu peço a tua bênção, tua graça, que o Senhor possa estar mais uma vez usando o nosso irmão, o pastor Amém. Manuel, para ministrar o teu querer e efetuar. E assim, Senhor, te damos a honra e a glória. Amém. Amém. Bom, Então, pastor, só um detalhe, irmãos, em relação à aula, ela vai ser gravada, né? Ficará gravada, e que os demais, né, que forem querer assistir, vai estar tranquilo. E o pastor Luiz, ele está dando aula aos batizando, né? Por isso que não está nesse presente momento, mas depois ele vai estar na aula dele, na sala de oração, ok. Até mais. Pastor, é contigo a palavra. amém. Bom, nós estamos trilhando aí esses passos, né? Tentando compreender a história da formação da igreja. E a gente começou olhando o contexto, né? De onde a igreja nasce, em Jerusalém. Depois nós vimos o anunciador da igreja e do reino, João Batista, e a sua proposta de um batismo definitivo. E na quinzena passada nós conversamos sobre a igreja, os chamados para fora, o significado do termo igreja e a realidade de que nós somos as pedras, né? As pedras vivas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as bases, sobre os alicerces, sobre a estrutura da igreja. E a gente vai fazer isso olhando a ética das parábolas e dos símbolos que são apresentados ao longo do Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa de uma forma muito contundente e a gente vai dar uma olhada nisso. Tem um texto, né, que a gente separou, que é o que está em João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Esse texto, eu separei algumas palavras, porque esse texto, na minha história de vida cristã, ele me foi um choque. Quando eu fui convertido a Cristo, né, hoje eu uso essa expressão, eu fui convertido, né? Mas eu não usava esse termo, eu usava eu me converti, fui eu. Então a coisa foi comigo, né? Eu aceitei Jesus. E muita gente hoje pensa isso ainda. Eu aceitei Jesus, fui eu. Eu participei disso, eu escolhi Jesus, eu fui, eu procurei, eu busquei. E esse texto foi um choque para mim, e depois eu vou explicar por quê, mas ele tem duas maneiras de ser observado. A primeira maneira é de uma maneira muito filosófica, né? Eu separei a palavra, o verbo escolher aí, e ele aparece a primeira vez de uma forma negativa. Nós não escolhemos, não fomos nós que escolhemos, não fostes vós que me escolheste, Jesus está dizendo. E ele dá a premissa contrária, né? E ele diz que a premissa é contrária. Pelo contrário, eu vos escolhi. Então, feita a escolha, ele designa. E quando ele designa, ele dá o objetivo. O objetivo é que os escolhidos deem frutos, os chamados para fora deem frutos. E um fruto permanente.
Isso implica num envolvimento muito grande com o reino, com a obra, com o chamado. E aí ele diz, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E do ponto de onde começa a expressão a fim de que, até o ponto final, não dá para separar isso do contexto e não dá para colocar essa expressão num sentido pessoal. Eu vou pedir e o Pai vai me conceder, porque está prometendo. Tudo que eu pedir, ele vai me dar. E aí as pessoas começam a pedir coisas as mais sui generis possível. Mas isso está atrelado ao contexto do fruto e está atrelado ao contexto da designação de Cristo. Essa é uma maneira de ver. A outra maneira é a maneira mais simples possível. Quando esse versículo me atingiu, né, e eu descobri que, na verdade, eu não fiz nada, eu tive uma explicação no seminário, e talvez o pastor Henrique tenha passado por essa aula com uma pessoa que já pregou na igreja de vocês, que é o pastor Jaziel, né, que é doutor em teologia sistemática, e ele me disse na época, né, que o reino de Deus é como um portal, né? E quando você entra, você pensa que você está entrando, mas quando você está dentro e você olha para trás para o portal, você descobre que foi escolhido. E eu pensei em fazer até um desenhozinho animado para ficar mais compreensível, né? E não me arrependi, não, eu fiz mesmo, está aqui o desenho. Então, quando a gente é chamado, está aqui, vinde a mim, a gente vai, né? É o rapazinho que está indo ali, sou eu que estou indo, eu entrei, fui eu que fui chamado. E no portal do reino tinha esta placa, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Eu fui, aceitei Jesus, né? Essa é a expressão mais comum hoje no mundo evangélico, né? Aceita Jesus. Tem hinos, né? Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Aceitei. Depois que a gente passa para o lado de dentro, que a gente olha para trás, aí o versículo muda, e é esse de João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vós outros. Então, essa descoberta ela é uma caminhada. Uma caminhada que, quando você começa no Evangelho, você aceita Jesus. Depois você descobre que você não aceitou Jesus, você aceitou o sacrifício dele. E lá na frente você descobre que, na verdade, você foi escolhido desde antes que houvesse mundo, e você está cumprindo um grande propósito, inserido no reino de Deus, chamado, e que tem uma missão, a missão de dar frutos. E a missão de dar frutos tem tudo a ver com a ética do reino. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver algumas considerações sobre o Sermão do Monte, sobre essa história de ovelhas, lobos, pombas e serpentes, sobre um semeador, um agricultor que planta videiras e um homem com uma pá na mão, separando o que é trigo daquilo que é palha. E um pescador separando os peixes, né, que caem na rede. E, por fim, eu preciso entender quem sou eu nesses contextos. Vou tentar fazer a proeza, né, de conversar em menos de uma hora com vocês sobre isso. Não é muito difícil. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o Sermão do Monte. O Evangelho, o anúncio do Evangelho, ele, se você pensar direitinho, ele chega a ser agressivo. O Velho Testamento termina, tem 400 e tantos anos de silêncio, nenhum profeta, nada, e de repente começa o livro de Mateus. E Mateus já começa jogando pesado. Jesus é o rei. Ele é o rei e ele vai dar a constituição do novo reino. Depois que você passa por essa fase mais difícil, você chega em Marcos. Aí em Marcos você descobre que o rei também é servo. E aí inverte completamente o papel do rei e você passa a ver o rei como um servidor. Depois você chega em Lucas, e quando você chega em Lucas, você descobre que ele é o prometido das profecias, o filho do homem. E aí, quando você chega em João, você descobre que ele é Deus. Então, essa apresentação
ela não pode ser feita de uma vez, porque talvez a gente não digira tão bem como quando ela é ministrada em doses menores e homeopáticas, vamos dizer assim. Mas, quando você começa o livro de Mateus, é explicado que Jesus é o rei, porque ele é da linhagem de Davi, e ele é a semente de Abraão, ele é a resposta ao pacto da nação de Abraão, e ele é o rei de Israel, porque é da descendência de Davi. Começa aí. Depois já entra João Batista dizendo que as pessoas que são raças de víboras precisam apresentar uma ética para o reino. Aí Jesus já é tentado logo em seguida, e logo no capítulo 5, no comecinho do livro, Jesus faz esse sermão do monte. E esse sermão do monte, ele nos assusta um pouco, porque a gente acha que ele é uma lista de critérios para ser do reino. Só entra no reino quem é manso. Só entra no reino quem é humilde. Só entra no reino quem não é hipócrita. E, na verdade, não é. Ele não é uma lista de critérios para ser do reino, mas ele é uma lista de características e atitudes de quem já é do reino, de quem foi chamado, de quem foi transformado. E ele tem, o Sermão do Monte, uma divisão metodológica muito interessante. Ele começa dizendo que nós somos o exemplo para o mundo. Nós somos o sal e a luz do mundo. Nós somos o exemplo. Então, nós precisamos começar a nos olhar não mais como os fugitivos do mundo, que é como nós nos vemos hoje. Nós nos enclausuramos no mundo gospel, no mundo evangélico, porque a gente não participa das coisas do mundo. Então, a gente só consome o que é do mundo gospel, porque a gente está escondido, recluso. E lá no mundo a gente está silencioso, lá no mundo a gente está caladinho. A gente escuta as aberrações na faculdade, a gente escuta as zombarias no trabalho, na escola, na rua, na nossa família, e a gente não fala nada. E, na verdade, a gente não foi chamado para isso, a gente foi chamado para ser o exemplo. Então, a gente precisa realmente estudar a palavra de Deus, se alimentar dela, se encher dela, para quando o Espírito Santo começar a nos usar, a gente tenha substância, a gente tem essência para colocar para fora, porque nós fomos chamados, sim, para ser o exemplo. Era para todo mundo estar se espelhando na gente, fazendo o que a gente faz. E tem uns arremedos disso em algumas denominações. Faça o que eu faço que você vai ganhar dinheiro. Faça o que eu faço que você vai ser vitorioso, você vai pisar na cabeça dos teus inimigos. E isso não é evangelho. Então, a gente foi chamado para ser exemplo para o mundo, sal e luz. Depois, Jesus ele explica que a gente não é dispensacionalista, não. A gente não está na dispensação da graça, esquecendo a dispensação da lei. Não. Nós estamos dentro de um pacto da graça, onde a nossa forma de cumprir a lei ela precisa superar em muito a dos mais altos religiosos do tempo de Jesus, que são os escribas e os fariseus. E esses caras eram rigorosos. Eles cumpriam a lei de uma forma assombrosa. Esses caras pegavam uma saca de semente de cominho e tiravam o dízimo disso. Então, Jesus não está dizendo para a gente ser mais criterioso quantitativamente, mas qualitativamente. Nossa essência tem que ser melhor do que a deles. Porque eles tinham um problema. Apesar deles cumprirem a lei à risca, apesar deles cumprirem a lei de uma forma extremamente criteriosa, eles eram hipócritas, eles eram sepulcros caiados. E aí é que Jesus começa a adentrar um pouco mais nesse assunto e explicar o que é isso. Por que a nossa forma de observar a lei precisa ser superior à dos escribas e dos fariseus? Primeiro, porque nós precisamos buscar reconciliação, controlar a raiva e buscar a reconciliação antes de fazer qualquer oferta para Deus. E isso a gente precisa retomar. E a gente tem uns jargões que são como um colete à prova de bala, né, que a gente usa. Não, é o inimigo que está usando ele, então eu não vou lá, não adianta, porque o inimigo está falando na boca dele. Então eu não busco a reconciliação. Mas vem para a igreja normalmente
e faz as ofertas, né? Os sacrifícios espirituais, as ofertas, como se nada tivesse acontecido. Então, há uma ética nisso, ser exemplo, ter uma forma de observar a palavra superior à forma que os maiores religiosos da época de Jesus tinham, e buscar a reconciliação antes de fazer ofertas a Deus. Depois, Jesus fala sobre o adultério e a pureza, a importância da pureza, não apenas no corpo, mas nos pensamentos e nos desejos. Porque muitos daqueles homens, né, viúvos, fariseus, saduceus, doutores da lei, eles acordavam achando a cara da esposa mais feia naquele dia e davam uma carta de divórcio para ela. Eles permaneciam com seu exterior puro. Muitos que eram viúvos procuravam uma prostituta para ter um momento ali com elas e depois se purificavam e entravam no templo. E eles estavam exteriormente puros. Então, essa é a roubada, e é nisso que nós não vamos cair, porque Jesus ele vai ser enfático em dizer que os pensamentos e os desejos, eles estão conectados com o corpo. O interior e o exterior, eles estão conectados. Assim como a gente não separa a vida secular de vida religiosa, tudo é vida de culto a Deus, a gente também não separa corpo material de imaterial, seja você dicotomista ou tricotomista, né? Dicotomista, quem crê que o homem é só corpo e espírito, e há quem crê que o homem é corpo, alma e espírito. Mas o fato é que o homem tem uma parte imaterial que ela não está desconectada do material. Depois Jesus fala dos juramentos. Essa era uma prática muito comum nas negociações, nos casamentos, que era uma negociação, né? Mas Jesus nos ensina a dizer sim e não. E o que passar disso vem do maligno. Depois, Jesus nos ensina a amar os inimigos. Talvez essa seja a parte mais difícil e a mais chata, porque a gente acha inimigo hoje por bobagem, né? E os inimigos também nos acham por bobagem. E Jesus nos ensina a amar e orar porque isso imita a Deus. Não é porque é uma regra, não é porque é que se não amar o inimigo não entra no reino, não é uma lista de critérios, mas é uma atitude. E a atitude, a meta é imitar a Deus. E Deus, né, teve um amor incondicional que, para executar o seu juízo numa geração em queda, ele enviou seu filho para esse filho assumir os erros dessas pessoas a quem esse juízo estava destinado, para dar uma oportunidade de graça a essas pessoas. Também Jesus nos ensina sobre oração e jejum. Isso aí está ali em volta do Pai Nosso, né? Quando orares e quando jejuardes, né? Ele ensina a gente fazer isso de forma sincera, e ele nos remete a acumular tesouros, a riquezas, mas no céu. Então, qualquer evangelho que aponte para tesouros na terra, ele é anátema. Ou seja, ele não é um outro evangelho, ele não é evangelho. Então, Jesus fala da importância do desapego material mesmo, né? De colocar o coração no reino e não no dinheiro. Não que a gente não precise de trabalho, de sustento, de conforto, de dinheiro, né? Deus nos colocou num tempo, né, numa época em que temos condições para isso, temos tecnologia, temos medicamentos, mas o desapego não caiu de moda, ele não mudou, né? Onde está o tesouro, ali está o seu coração. Depois Jesus nos ensina a combater um pecado, que esse pecado ele gera uma enfermidade, como todo pecado, mas esse ele gera uma enfermidade muito, muito grave, física, que eu quero usar aqui o termo ansiedade, tanto para o pecado quanto para a enfermidade. A ansiedade hoje é uma doença que
está chegando perto do infarto, né? Quase todo mundo tem transtorno de ansiedade. E quando a gente fala transtorno, é claro que é uma enfermidade e precisa ser tratado com a ciência, com a medicina, que é algo abençoado por Deus, que é algo que Deus deu a quem busca esse conhecimento. Mas existe a ansiedade de colocar a confiança no dinheiro amanhã. Eu vou fazer mais 2 celeiros maiores, aí então eu vou colocar a minha produção de sementes nesses celeiros. Então, quando eu fizer esses celeiros, aí eu estou tranquilo. Eu vou dizer à minha alma: come, bebe e regala-te. E eu vou ficar bem em paz em relação a isso. Mas agora eu não estou em paz, porque eu estou na correria, eu estou no corre, eu estou fazendo o celeiro, está difícil, senão mudou a política, mudou o governo, eu não consigo. Então a gente entra nessa roda como aquele homem lá da parábola entrou. E Jesus ensina a confiar em Deus que cuida das nossas necessidades. Olhar os lírios do campo, né? Olhar as aves dos céus. E quem tiver a oportunidade de ler o romance do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, vai ver uma história boa sobre isso. Um casal de médicos apaixonados e ele resolve correr atrás do dinheiro e ela resolve cuidar das pessoas. Ela morre de tuberculose e deixou uma carta para ele, e na carta que ela deixa o texto de Mateus dizendo: olhai os lírios do campo. É um apelo a que a gente não seja ansioso, mas confie em Deus, que cuida das nossas necessidades. E, por fim, Jesus fala que a maneira como nós julgamos os outros, nós seremos julgados pelo mesmo critério, e que a porta é estreita. Ele termina o sermão dizendo que o evangelho, na verdade, é uma porta estreita por onde a gente passa. E há um caminho largo, e a escolha é você que faz. Então, esses são os aspectos do Sermão do Monte, que é o primeiro grande símbolo, é a primeira grande simbologia do que se passa no reino. Você vê aí tesouros, você vê sal, você vê luz, você vê lírios, você vê pássaros, e todos esses símbolos, eles querem dizer alguma coisa. Então, o Sermão do Monte, quando você for ler, você já entende agora, e já entendia, né? Tem agora um olhar mais acurado nisso, de que ele é uma lista de características e atitudes de quem é do reino. E, passada essa parte do Sermão do Monte, nós temos também uma outra simbologia muito interessante. Não é uma parábola, mas Jesus não conta, né, a parábola certo homem ou certa ovelha, não. Ele diz para nós sermos atentos, porque somos ovelhas no meio de lobos. Nós estamos no meio de lobos e temos uma conduta, né? Nós estamos entre os lobos devoradores. E a intenção do lobo devorador é arrebatar e dispersar. Para quem achava que o diabo vem roubar, matar e destruir, esse é um dos aspectos, o roubar, matar e destruir. Quando você for ler o texto, ele é atribuído ao falso profeta, ao falso mestre, ao falso ensinador, que, na verdade, está a serviço do diabo. Mas você vai ver nessa mesma história, quando ele diz que o ladrão vem roubar, matar e destruir, considerando que o ladrão é o falso mestre, lá no meio da parábola está o lobo. E essa é a função dele, é arrebatar, é tirar as ovelhas de onde elas estão e dispersar. Se você parar um pouquinho e olhar para as pessoas que já saíram da igreja e para as pessoas que foram arrebatadas, estavam na igreja, não estão mais, e elas estão realmente arrebatadas pelo lobo, e você observar as pessoas que estão dispersas e por que elas estão dispersas, às vezes por uma bobagem, por uma discussão doutrinária tola, por um detalhe, elas estão separadas e
e entre si também. Né? Você vai começar a entender o que Jesus quis dizer, que ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. E as ovelhas entre os lobos, elas precisam estar perto do pastor. E o pastor aí é Jesus. Né? E elas precisam estar perto umas das outras, ouvir a voz do pastor e obedecer. Então, a ideia, para não ser arrebatado e disperso, é estar junto. É um se preocupar com o outro. E é um levar o outro ao supremo pastor, que é Cristo. É um orar pelo outro. É um ligar para o outro e perguntar: olha, você não veio, está tudo bem, posso te ajudar? O que eu posso fazer para você se sentir melhor? O que eu posso fazer para estar perto de você? Principalmente no mundo onde as pessoas têm hoje uma necessidade de solidão e uma tendência a uma vida de aparência. Então, mais do que em outras épocas, né? Não quero parodiar aqui aquele apresentador de televisão que fala mais do que nunca, mas mais do que nunca é preciso hoje a gente entender que precisamos estar perto uns dos outros, um se preocupando com o outro e ter a conduta, né, desses dois animais, as serpentes e as pombas. Isso, o que Jesus quer dizer com isso? É que precisa ter sabedoria sem perder a inocência. Precisa usar a inteligência sem se tornar arrogante, sempre com quebrantamento. Então, eu tenho lá uma lista de conduta que identifica quem é do reino, e eu tenho aqui um aviso. Isso aqui, o evangelho não é uma coisa romantizada, que nós vamos às nações, em nome de Jesus. Né? Eu conheci uma pessoa, filha de um pastor aí de Curitiba, que ela vivia num mundo muito interessante. Ela dizia: olha, um dia o Espírito Santo vai passar sobre o Brasil e ele vai passar nas igrejas e as pessoas vão cair no seu poder e ele vai fazer um avivamento. E Jesus não falou isso. Jesus falou que o negócio é sério. Ninguém venha para o reino de Deus com aquela... Apesar do chamado ser muito bonito, do chamado ser emocionante, mas tem uma hora que a gente tem que cair na real, de que a gente está entre lobos, lobos devoradores que arrebatam e dispersam as ovelhas, e que é preciso cuidado, é preciso sabedoria, sem perder a inocência. Bom, dito isto, a gente passa para uma outra figura, que é uma figura do semeador. Jesus aí mostra agora como é que o evangelho é difundido, como é que ele faz o chamado dele e como é que as coisas funcionam na verdade. Ele mostra as características da semente, né, do que acontece com as sementes, com a sua relação com os tipos de solo. O que acontece, qual é a característica da semente que cai na beira do caminho, qual é a característica da semente que cai no solo rochoso, qual é a característica da semente que cai entre os espinhos e qual é a característica da semente que cai numa boa terra. Os tipos de solo, eu posso adiantar que somos nós, são os ouvintes, são aqueles que recebem a palavra. Então, aquela que cai à beira do caminho são as pessoas que dão ouvidos a tudo, menos a Jesus. Elas vêm, elas recebem a palavra, olha, nossa, é de Deus, nossa, é muito legal, uma palavra de Deus, um versículo para começar o meu dia, posta nos stories ali, o versículo, legal, que bom. Também tem um filósofo que falou aquilo, o Nietzsche falou também um negócio legal, e também o Freud também falou, e coloca tudo no mesmo pacote. E a mensagem do evangelho, ela não chega a se enraizar. Hoje tem jargões e versículos em toda parte, mas ela não chega a enraizar, né? Aquele tipo de pessoa que não deixa a mensagem se enraizar. E o agricultor aí, ele dá essa semente por perdida. Quando você entende que a semente é a palavra de Deus, ela pode sim ser lançada e não ser
aproveitada. Mas a palavra do Senhor não volta vazia. Não, ela não volta vazia. Quando ela volta sem uma conversão, sem derramar a sua graça, ela volta com o recibo da condenação. Ela volta com a certeza de que aquela pessoa está avisada, de que o atalaia avisou. E se a pessoa não deu ouvido, o sangue do atalaia está limpo. Tem também o outro tipo de solo, que é o solo rochoso, né? Que são as pessoas que olham para as circunstâncias. Se você lê essa parábola, e eu espero que você leia, não deixe passar, você vai ver esse tipo de solo, né? Pessoas que olham para as circunstâncias. A palavra começa a enraizar, ela começa a crescer. A mensagem do Evangelho cria raízes, mas elas não têm onde se agarrar, porque quando vem a tribulação, quando vem o problema, aí a pessoa abandona. Então, nesse caso, o agricultor ele não dá a semente por perdida, ele dá a planta todinha perdida. A planta nasceu, cresceu, mas ela se perde. Por isso que você vai ver gente na igreja que vai passar um bom tempo na igreja. E quando vem a tribulação, ela some. E você diz, mas ele estava aqui. Ele era dos nossos. Não, ele não era. O reino tem essas especificações. Tem a semente que caiu entre os espinhos. São pessoas que vivem sufocadas com tudo e não têm tempo para Deus. Elas vivem sufocadas, elas precisam trabalhar, elas precisam cuidar de casa, elas precisam cuidar dos familiares, dos ancestrais, dos descendentes, da sua vida, dos projetos, da vida dos outros. E a mensagem do Evangelho cria raízes, mas não frutifica. E aqui diz que o agricultor corta o ramo. Diz que o agricultor ele não dá só a semente por perdida, ele corta a planta fora. Não é que ele perde, ele corta, ele arranca mesmo. E tem a semente que caiu em boa terra, que são pessoas que se entregam à semente da palavra e deixam que a palavra produza o fruto. Então aí eu já tenho o versículo de início, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, essas pessoas estão sempre prosperando. Essas conhecem a prosperidade. Que prosperidade? A prosperidade do reino. Elas estão sempre crescendo, elas estão sempre recebendo incumbências na igreja, né? Seja através de cargos, de missões, estão vendo as coisas acontecerem, estão participando. São pessoas prósperas no sentido estrito da palavra. Mesmo que talvez elas não tenham muitos bens e não tenham uma conta bancária gorda, mas elas são prósperas. Aí a mensagem do Evangelho, nessas pessoas, ela cria raízes, ela cresce, ela produz e ela continua produzindo. Só que entra uma questão. Quando você se identifica com o tipo de solo, né, a você que está aqui, é ouvinte, né, a coisa mais simples é você trocar de solo. Se você entende que tudo está tirando a palavra de Deus, né, para e passa a ser um solo de uma boa terra. Se você está entendendo que toda vez que você tem um problema, esse problema te entristece e te tira da presença de Deus, para e faz um compromisso com você mesmo. Recomeça como um bom solo. Faz um compromisso com Deus e de dizer, Senhor, eu quero ser uma terra boa. Se você vê que você não tem tempo, que tudo está te sufocando, tem que ter a coragem de dizer, olha, eu preciso de tempo para Deus também. Também não deveria ser o primeiro, mas eu preciso de tempo para Deus. Por quê? Porque quando você se identifica e você começa a prosperar, aí entra a pergunta, quem é o semeador dessa história? O semeador dessa história, claro que o semeador é Jesus. E o interessante do semeador ser Jesus, o que é? É que ele nos comissionou para sermos os seus substitutos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos
deixamos de ser solo, conforme nós prosperamos no reino e passamos a ser os semeadores. Por fim, eu tenho aqui, talvez a mais complexa e a mais bonita, né, das histórias. Não é uma parábola, mas é uma simbologia muito forte. É um agricultor que ele planta uma videira e a videira tem ramos. Então, as características dessas sementes, dessa videira, primeiro é que os ramos são ramos escolhidos, porque esse texto está exatamente aí. São ramos produtivos e são ramos poderosos e são ramos de um único fruto. E é aqui que eu começo a entender qual é esse fruto que é tão falado. A gente tem que frutificar, a igreja tem que frutificar, o reino de Deus tem que frutificar. E qual é o fruto? Bom, os ramos são escolhidos por um agricultor especial. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Olha que figura bonita. Deus como um agricultor, um plantador. O que não é novidade e não deveria ser novidade, pois Deus amou a sua criação de uma forma tão bonita que plantou um jardim para essa sua criação administrar as demais criaturas. Plantou o Senhor um jardim do Éden. Então, ele é o agricultor que agora planta uma videira verdadeira. Ele plantou, o agricultor é especial, e ele plantou também uma semente especial. A semente que é plantada no nosso coração é a divina semente. Ele diz: vós fostes gerados de divina semente, uma semente de Deus. E são sementes escolhidas com antecedência, antes que houvesse mundo. Os ramos que estão ligados na videira precisam ser ramos produtivos. Se não der fruto, ele o corta. Os ramos produtivos são limpos para que produza mais fruto ainda. Os ramos são poderosos, porque tudo quanto esses ramos pedem ao Pai, em nome da videira, ele concede. E isso é interessante. E os ramos são ramos de um único fruto. A vontade do agricultor é colher muito fruto. Ora, qual é o fruto? Eu não preciso ir lá no fruto do Espírito. Eu não preciso ir lá em Gálatas 5, 22, para entender que o fruto do Espírito é amor. Aí a gente faz aquela alegoria da poncana, da tangerina, da mexerica, esqueci como é que chama no Paraná. Mas é um fruto só com vários aspectos, amor, alegria, paz. Eu não preciso ir lá. Jesus diz: olha, a vontade, meu desejo é que vos ameis uns aos outros. O fruto é o amor. A minha vontade é que vocês sejam um. E que você desenvolva um tipo de fruto que seja tão belo em amor, que seja o mesmo amor que eu tenho pelo Pai. Eu nele, e ele em mim, e nós em vocês, e vocês em nós. Para que todos sejam um. E aí o mundo vai crer. Quando o mundo observar esse fruto, o mundo vai crer em Jesus. Enquanto o mundo não observar esse fruto de amor, ele não crê. A gente vai ficar fazendo partido político gospel. A denominação tal está errada. Por quê? Porque eles guardam sábado, porque eles bebem cerveja. Então está errado. Qual é a certa? A certa é a nossa. Eu digo, a de vocês não está certa, está certa a minha. Por quê? Não, porque a gente tem outra forma de pensar a graça de Deus. Então vocês estão todos errados, a minha denominação está certa. E aí a gente cria partidários. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é uma videira produzindo um fruto.
O fruto é o amor. Jesus é específico. Quando ele termina essa alegoria da vida dele, ele já sai falando em amor, e ele só para de falar em amor lá no João 17, quando ele faz a oração sacerdotal. Aí dali do 18 em diante, ele para de falar em amor e passa a mostrar o amor. Vai até a cruz. E depois que ele sai da cruz, ele continua mostrando o amor. Ele chama Pedro, que negou ele, e diz: Pedro, tu me amas? Pronto. Então eu não preciso de muita compreensão. Se eu ficar dizendo, a denominação A está errada, a B é mais ou menos. Se você não tiver nenhuma igreja para ir, manda para a igreja tal, né? Aqui eu recebo essa orientação. A cidade é muito pequena, tem pouquíssimas igrejas, e eu recebo essa orientação, né? Não, se eles não quiserem, não se sentirem bem, manda para a Batista. Não, se não gosta da Batista, manda para a Assembleia. E é assim. Mas não manda para a igreja tal, não manda, de fato, né? E a gente precisa se preocupar com o evangelho verdadeiro, mas o fruto é específico, é o amor. E aí, chegando no fim, chega a pior das alegorias no sentido de pé no chão, de realidade, o trigo e o joio, a pá, o trigo e a palha. O Ariano Suassuna, ele dizia o seguinte: a morte é um doido com uma foice na mão. Vocês já imaginaram? Um doido com uma foice na mão? É isso, ele pega qualquer um. Ele dizia isso, né? E o Evangelho, ele diz um negócio parecido. O Evangelho é um homem com uma pá na mão, fazendo separação do que é trigo e do que é palha. E João, quando conta essa história, João diz: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E muita gente séria e sincera esperando o batismo com fogo. Não, no momento não me interessa e não vai me interessar. Um batismo com fogo, no sentido de receber o fogo do Espírito. Porque o fogo desse contexto não é o fogo do Espírito, é o fogo que queima a palha. E esse fogo é inextinguível. Então, primeiro, essa história de joio e de trigo, os anjos queriam fazer a separação. E Jesus diz: deixa por enquanto. São 2 momentos que Jesus usa essa frase. Deixa por enquanto, deixa crescerem juntos, deixa por enquanto. É na hora que ele é batizado que João Batista diz: eu não vou te batizar. Eu é que tenho que ser batizado por você. Ele diz: deixa por enquanto. Deixa, que eu sei o que eu estou fazendo. Na verdade, eu sei que eu não tenho pecado, mas eu estou aqui dando um exemplo. Eu estou aqui começando um ministério. Eu estou aqui sendo o primeiro da igreja. Então, deixa por enquanto. E a segunda vez é quando ele diz que os anjos queriam fazer essa separação. E ele diz: deixa por enquanto. Os anjos queriam e Jesus não permitiu. Por quê? Porque ele é quem tem a primazia de fazer essa separação, de fazer o batismo com o Espírito Santo, obviamente, sobre o trigo, e o batismo com fogo, obviamente, sobre a palha, sobre o joio, sobre aquilo que não produz fruto, sobre aquilo. Qual é o fruto? É amor. Então, se não produzir o amor, não precisa dizer o que é joio e o que é trigo. Não precisa ficar na igreja observando, aquele cortou o cabelo assim, é joio. Aquele ali fez uma tatuagem com os símbolos, não sei o que, é joio. Não, tá dito. Está dito quem é o joio, é quem não produz amor. E quem é o trigo? É o fruto. Ele é o amor em pessoa, ele é filho do amor, ele é transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. É ele quem faz o recolhimento do trigo no celeiro. Aí ele tem uma pá na mão, e essa pá, ele vai recolher o trigo no seu celeiro. E Jesus
ele destrincha, ele desenvolve essa ideia quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, entra na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E a palha é queimada em fogo inextinguível. Pronto. Aqui o título não é esse, o título é a rede, né? Eu não troquei o título, mas é o reino é uma grande rede de pesca. A rede é o evangelho que alcança pessoas verdadeiras e pessoas hipócritas, pessoas que produzem amor e pessoas que não produzem. E há um processo de separação quando a rede é puxada para a praia. E os pescadores são os anjos. Mas espera aí, você não falou que os anjos queriam fazer a separação? E Jesus não deixou porque ele tem a primazia? Sim. Mas os pescadores aqui são os anjos no contexto escatológico de Mateus 24. Quando Jesus vier na sua glória, os anjos separarão. Ele tem a primazia, mas ele ordena aos anjos essa separação. Na verdade, os anjos são o seu instrumento de trabalho, como se fossem a sua pá. E eles separam os peixes bons dos peixes ruins. Como é que a gente conclui, né, este pensamento? Bom, a gente conclui depois desse passeio por esses símbolos e essas parábolas, eu preciso perguntar quem sou eu nesses contextos todos. Então, quando eu me vejo no meio desta gama de possibilidades e de oportunidades de transformação e oportunidades de posicionamento, como é que eu vou me posicionar no Sermão do Monte? Como é a minha oração? Como é o meu jejum? Eu preciso melhorar para entrar no reino? Não. Eu preciso deixar que o Espírito de Deus me ajude a melhorar, porque eu já sou do reino. Como é a minha pureza interior? Como é a minha forma de olhar para as mulheres, de olhar para os homens? Como eu olho as moças mais jovens, as mais velhas, as casadas, as separadas? Como é que isso funciona no meu interior? Como é que essas coisas agem dentro de mim? A raiva, como é que eu controlo? Então, eu preciso me posicionar nesses contextos. Esses textos estão aí exatamente para eu tomar uma posição. Cada posição que eu tomo, eu me sinto participativo no reino. Muitos de vocês já passaram, com certeza, por aquela fase chata que você olha para você e diz: não está acontecendo nada. Deus nem mandou fazer nada, nem ninguém deixou fazer nada, e eu estou sem fazer nada e estou desmotivado. E eu estou só indo para o culto. Aproveite este tempo para examinar quem é você nesses contextos. Começa lá no Sermão do Monte. Quem sou eu no contexto das ovelhas e dos lobos? Eu estou ajudando a outra ovelha? Eu estou me unindo com ela? Eu estou me preocupando com ela? Ou eu estou ajudando a dispersar? Às vezes, comentários, né? Palavras, pequenas fofoquinhas ajudam, né? A dispersar. Então, quem sou eu nisso? Eu estou sendo muito pombinho, muito ingênuo? Ou eu estou sendo muito serpente? Como é que está a minha harmonia com essas figuras? Quem sou eu nesses contextos? Quem sou eu no contexto do semeador? Que tipo de solo eu sou? Eu já posso semear? Eu estou apto a semear? Como é que eu vou semear isso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a minha participação na videira? Que tipo de ramo eu sou? Eu não estou conseguindo produzir o fruto necessário? Então, que tipo de ajuda eu vou pedir? De quem? A quem eu estou ligado? Todo aquele que permanece em mim, eu estou permanecendo em Jesus? Do trigo e da palha. Em que pá eu estou? Eu já tenho certeza de qual é a pá que eu estou. Eu sou trigo, realmente. Eu estou produzindo frutos de que eu vou ser carregado para dentro do reino.
E que tipo de peixe eu sou? Peixe bom ou peixe ruim? Né? As minhas atitudes, elas estão pendendo para onde? O que é que tem que melhorar? Então, eu entendo que essas são as bases alicerçais, os alicerces do reino. É você saber que você foi chamado a partir de fora, para sair do seu mundo, como nós falamos na quinzena passada. E você passou por um batismo, e se não passou, precisa passar. E se passou, esse batismo marcou a sua entrada, né? Ele simbolizou, ele mostrou às pessoas, ele mostrou a todos quem é você dentro do reino. E agora, então, você tem os contextos para você transitar dentro desses contextos. E são contextos interessantes, porque quando você tem dois aspectos. Primeiro, você precisa entender esses contextos. As parábolas, você precisa se posicionar dentro da parábola. Certo? O que você não pode dizer é: eu não entendi a parábola, porque a parábola foi feita para isso, exatamente para isso, para quem ouvir não entenda. E Jesus deixa claro: eu falo por parábolas para que ouvindo não ouçam, para que vocês não sejam salvos. Então não tem essa possibilidade. Ele diz: a vós outros eu explico a parábola. Então aí ele explica, detalha para os seus discípulos. Mas há um interesse de que as pessoas não compreendam. É o fator Jeremias 1, Isaías 6. Fala e eles não vão ouvir. Eu não quero que eles se convertam. Há uma separação em andamento. Então você precisa se achar dentro da parábola. Se achou dentro da parábola, a parábola serve, né, e o símbolo serve para regular a minha fé, a minha atitude, a minha conduta. Ela serve como regra. Aqui é que a palavra, literalmente, me serve de regra de fé e de prática. Sabendo que tudo isso que você viu envolve produção. Ovelha, tudo produz. Semente, videira, trigo, peixe, tudo é produção. Tudo é economia do reino. E aqui a gente pode falar de prosperidade. E aqui a gente pode falar de riqueza. Porque há um interesse que o reino seja rico em produção. E o rei requer isso. O rei do reino do amor, ele requer produção em amor, riqueza em amor. Que isso é o que faz com que as pessoas creiam. Isso amolece o solo. Isso prepara o solo. Isso abranda as ondas do mar para a pesca ser boa. É o amor. É o amor. Por isso que Paulo fala: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Eu estou na igreja, não sei qual é o meu dom. Qual é o meu dom? Eu queria ter o dom de tocar. Sabe? Aí a pessoa vai lá na lista, 25, 26 dons na Bíblia, e começa a olhar: eu não tenho o dom de socorro, nem o dom de governo, eu não tenho o dom de curar, eu não tenho o dom de profetizar, eu não tenho o dom de sabedoria, estou perdido. E Paulo diz: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Para quem já trabalha e tem palestra de excelência na empresa, Paulo já falava isso: um caminho acima da excelência. É o caminho do amor. Se não tiver amor, nada serei. Amém? Amém. Então, que Deus possa colocar essa palavra no coração de vocês e vocês crescerem se posicionando nessas bases, nesses alicerces, para que vocês sejam pedras que vivem, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para mostrar a quem está em trevas a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a todos. E acho que tem ainda uns 3 minutinhos para uma palavra de oração. Então, quem sentiu o desejo de orar, por favor. Eu posso orar.
Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, pela palavra e pelos teus ensinos, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, Deus, a refletir, Deus, a estar considerando, Deus, e pensando, Senhor Deus, acerca daquilo que o Senhor tem nos ensinado até aqui, Deus. E que possamos, de fato, Deus, nos posicionar e buscar cada vez mais, Deus, a Tua palavra, buscar a Ti, Senhor, e entender, Deus, como é sério, Senhor, como privilegiados nós somos, Deus, por Amém. o Senhor ter nos chamado, por o Senhor ter nos convidado para o Seu reino, nos transportado do império das trevas para o reino do Seu amor. Amém. Então, que o Senhor de fato, Deus, nos forge em nós, Deus, verdadeiramente, a sinceridade, o amor do Senhor, Deus, que o Senhor nos conceda, Deus, a paz que excede todo sobre entendimento, Deus. Amém, Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos, Deus, não conseguimos entender, mas que o Senhor, Deus, tenha a paciência conosco, e nós somos limitados e o Senhor conhece, o Senhor sabe o nosso coração, sabe a nossa mente, sabe o que passa em nosso coração, mas eu me sinto constrangido, Senhor. Eu tenho certeza que cada um de nós, Deus, nos Amém, sentimos Senhor. constrangidos pela escolha do Senhor, porque nós não sabemos a razão nem motivo, mas se o Senhor nos escolheu, nos transportou, Deus, o Senhor, através do seu sacrifício, nos salvou, nos justificou, Deus. Amém, Senhor. Então, devemos, não tentativas, Deus, mas corresponder em obediência, Amém, Pai. em correspondência, Deus, em justiça, Deus, em santidade para o Senhor, Deus, uns para com os outros, demonstrar verdadeiramente amor e sinceridade, Deus, e estarmos dispostos a estar nas tuas mãos, Deus, para que o Senhor cumpra a tua vontade e o teu querer, Deus. Amém, Pai. Nós oramos, obrigado por esta aula, Senhor, por este momento de estarmos em comunhão, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe e até Amém. a próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Deus abençoe, pastor. E um abraço no pastor Henrique. Amém. Obrigada, pastor. Deus Obrigado. abençoe. Amém. Tchau, tchau pra vocês Amém. aí. Boa noite pra vocês. Boa noite, até mais. Quem quiser, tem o link já no grupo lá, tá, gente? Sobre a sala de oração lá. Até mais, tchau, tchau.